Olá a todos, que privilégio para mim participar dessa conferência internacional e falar sobre esse tema tão importante, maior que o nosso pecado, cantando as maravilhas da salvação pela graça somente. É um tema que fala muito ao meu coração e ao seu coração. Eu gostaria de falar sobre isso a partir do Salmo 32. Eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta e que você vá acompanhando a leitura e a exposição da palavra de Deus. Uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Romanos foi explicar o evangelho que ele pregava entre os gentios. E no coração da mensagem do apóstolo Paulo estava a boa notícia de que Deus justifica tanto os judeus como os gentios pela graça mediante a fé. Paulo começa a sua carta, primeiro, mostrando a perdição dos gentios. Eles estão perdidos, eles estão condenados, porque mesmo nunca tendo ouvido a lei de Moisés ou o evangelho de Cristo, eles têm a revelação de Deus na natureza e na sua consciência, de forma que eles são indesculpáveis. É disso que o apóstolo Paulo trata no capítulo 1 da sua carta. Em seguida, no capítulo 2, Paulo fala sobre a perdição dos judeus, dessa feita. Os judeus, ao contrário dos gentios, receberam a revelação escrita através de Moisés. Contudo, eles nunca cumpriram a lei de Deus e, portanto, estão debaixo do juízo divino juntamente com os gentios. E nesse ponto não há diferença nenhuma. Em resumo, Paulo ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguma coisa que ele declara em meados do capítulo 3. Toda a humanidade, judeus e gentios, está debaixo do pecado e da condenação que os seus pecados com justiça merecem. Mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado, ensina o apóstolo Paulo ainda no capítulo 3. Porque Deus em Cristo Jesus propõe o perdão de pecados gratuitamente mediante a fé nele. Em Cristo, Deus nos recebe e nos justifica graciosamente, sem distinção a todos aqueles que creem, judeus e gentios. Depois de explicar a perdição de toda a humanidade e a justificação pela fé, mediante a graça bendita do nosso Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, cita duas personagens do Antigo Testamento como prova de que a graça de Deus sempre foi maior do que o pecado do seu povo, e que em Cristo nós somos salvos pela fé somente. A primeira personagem é Abraão. Paulo menciona Abraão em Romanos capítulo 4, de 1 a 5, e diz que ele foi justificado pela fé. A segunda personagem que ele cita é o rei Davi, que declara bem-aventurado aquele que é justificado pela fé sem as obras da lei, em Romanos capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Essa citação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui do rei Davi, em Romanos capítulo 4, é do Salmo 32, é dos versículos iniciais do Salmo 32, que foi composto pelo rei de Israel para celebrar a graça de Deus, que era maior do que o seu pecado. Um salmo para ser cantado em todas as gerações. Nós não podemos ter certeza absoluta plena da ocasião em que Davi compôs esse salmo. Contudo, embora não haja consenso entre os estudiosos e pesquisadores quanto à ocasião, há motivos convincentes para nós aceitarmos que Davi escreveu esse salmo após haver caído num grave pecado diante de Deus. Durante algum tempo ele endureceu o seu coração e não confessou a Deus a sua iniquidade. Contudo, finalmente ele veio a arrepender-se, reconhecer seu pecado e confessou a Deus o que ele havia feito. E mais uma vez ele experimentou em sua vida a graça de Deus, que era maior do que o seu pecado. Muitos comentaristas acham que esse salmo foi escrito juntamente com o Salmo 51, depois que Davi se arrependeu e foi perdoado do seu adultério com Batseba e de ter mandado matar o marido dela, o soldado Urias. Depois de um tempo de endurecimento, Davi se arrependeu através das palavras do profeta Natã
e em profundo estado de lamento, penitência e tristeza, ele escreve esses dois salmos, Salmo 32 e Salmo 51. Davi tinha um propósito ao compor o Salmo 32. Ele é um dos 7 salmos penitenciais que nós encontramos na Bíblia. Salmos penitenciais expressam penitência, quebrantamento e arrependimento do pecador diante de Deus. Esse Salmo 32, de todos os 7 salmos penitenciais, era o favorito de Agostinho e, segundo nós sabemos, ele o tinha escrito ao lado da sua cama. A diferença do Salmo 32 para os outros salmos penitenciais é que ele é o único salmo penitencial que fala da alegria do perdão, a alegria de ter experimentado a graça de Deus depois do arrependimento e da confissão. Todos os demais salmos terminam com a expectativa de receber o perdão, mas o 32 termina com a certeza alegre de que foi perdoado. Trata-se de um masquio, que é um salmo de instrução. O objetivo de Davi era, com esse salmo, ensinar as verdades de Deus através da poesia. Davi queria instruir seu povo quanto à graça, que é maior que o pecado, e que pela fé somente nós recebemos a bem-aventurança do perdão. Não por obras, não por méritos, como interpretou o apóstolo Paulo séculos depois em Romanos capítulo 4, verso 6. Davi queria encorajar seu povo a confessar os pecados a Deus, confiar na graça de Deus a partir da sua própria experiência e cantar essa graça que é maior do que o nosso pecado. O Salmo 32, portanto, foi escrito para ser usado no culto a Deus. Davi havia feito extensas reformas no culto que se prestava a Deus no tabernáculo que estava montado em Jerusalém. Ele introduziu a música como parte do culto, ele criou instrumentos de música, como harpas, liras, símbolos e trombetas, e organizou corais de levitas para ministrarem o louvor, inclusive dividindo-os por vozes. Além disso, Davi compôs muitos salmos para serem cantados no templo, em diversas ocasiões, sob um mestre de canto. Durante os sacrifícios, holocaustos e ofertas pacíficas que eram oferecidos ali no tabernáculo, também se cantava o louvor de Deus. Durante a leitura e a instrução da lei do Senhor pelos sacerdotes e levitas, os corais manifestavam os louvores a Deus, também durante as ações de graças e louvores ao Senhor Deus de Israel. Através desse salmo em particular, o povo de Deus cantava as maravilhas da salvação pela graça somente. Cantavam que a graça era maior do que o pecado deles. Celebravam o Deus que perdoava pecados, com base nos sacrifícios que prefiguravam a Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que Davi cantou no Salmo 32? Em primeiro lugar, ele fala da bem-aventurança daquele que é salvo pela graça somente, nos 2 primeiros versículos que eu vou ler agora. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Aqui Davi descreve as bênçãos do perdão que ele havia recebido de Deus. Agora, Davi já era um homem bem-aventurado. Ele era rei, ele era rico, ele era poderoso, ele era popular, ele tinha e era tudo aquilo que alguém desejava ter e ser no Antigo Oriente. Contudo, Davi sabia que essas bem-aventuranças, elas não sobrepujavam a maior de todas as felicidades, que era ser perdoado por Deus de seus pecados e transgressões. Sem essa bênção, nada mais valia alguma coisa. Toda a sua riqueza, glória, prestígio, nada disso tinha qualquer valor diante do perdão de pecados. Davi menciona 4 bênçãos daquele que é verdadeiramente feliz aqui nos 2 primeiros versículos do Salmo 32. Primeiro, perdão para as transgressões. Essa é a primeira bênção, está aí no verso 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão
e perdoada. A segunda bênção é ter o pecado coberto ou apagado, ainda no verso 1, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, uma referência ao sangue que era derramado e que cobria, por assim dizer, a arca da aliança que estava dentro do propiciatório, embaixo do propiciatório, onde esse sangue era ministrado. A terceira bênção é ter a sua iniquidade desconsiderada. No verso 2 ele diz assim: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou seja, Deus não leva mais a culpa dessa pessoa em conta. E a última bênção está aí no final do verso 2, bem-aventurado aquele que é liberto do engano em seu espírito, isso é, ele agora tem uma consciência tranquila e sincera. Essas bênçãos, perdão para as transgressões, cobertura para os pecados, a iniquidade desconsiderada, essas bênçãos não vieram a Davi com base em seus méritos, suas obras ou qualquer outra coisa que havia em Davi, mas foram concedidas gratuitamente por Deus, apesar dos pecados de Davi. Na segunda parte do Salmo, Davi relata a dor e o sofrimento pelos quais ele passou por não ter buscado a maravilhosa graça de Deus em tempo oportuno. Eu quero ler os versos 3 e 4 para vocês. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor no verão. Aqui Davi começa a descrever a experiência pela qual ele passou, para que pudesse cantar as maravilhas da graça perdoadora. Toda aquela angústia que antecedeu o livramento e a experiência do perdão. Ele se refere aqui ao tempo em que ele havia endurecido seu coração após haver pecado gravemente contra Deus. Foi um tempo em que ele calou os seus pecados, como ele mesmo diz aqui, isto é, ele não procurou a Deus arrependido para confessar os pecados a Deus. Como resultado, Davi experimentou dores profundas na sua alma e no seu corpo. Veja como ele descreve. No verso 3, ele diz que os seus ossos envelheceram. Ou seja, ele definhava cada vez mais, ficando mais e mais cansado. Ele diz ainda no verso 3 que gemia constantemente o dia todo, chorando e lamentando a dor do seu coração. Ele diz no verso 4 que sentia o peso da mão de Deus contra ele. E ainda no verso 4 que o seu vigor, o seu ânimo se secou como a água que se evapora na época de verão no deserto. Era esse o sentimento de Davi. Esse é o sentimento que nós temos quando nós pecamos e nós calamos os nossos pecados, nós endurecemos o nosso coração. Nós não queremos nos arrepender, nós não buscamos a graça de Deus para nos perdoar. O Espírito Santo se entristece, a mão de Deus pesa sobre nós e nós sentimos angústia, sentimos a dor, nós sentimos no mais íntimo do nosso ser o que é que significa estar separado de Deus. Mas no verso 5, Davi fala do que é que aconteceu, que ele veio novamente a cantar as maravilhas da salvação pela graça somente. O verso 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por causa da sua graça maravilhosa, Deus mandou o profeta Natã advertir Davi do pecado que ele havia cometido durante aquele tempo em que ele estava endurecido, calando os seus pecados diante de Deus. Natã veio até Davi e disse o que ele havia feito contra Deus, o que ele havia feito contra Batseba e contra Urias. Davi caiu em si, ele reconheceu que havia pecado, ele se arrependeu sinceramente do que havia feito e ele confessou seus pecados a Deus, ele não escondeu mais absolutamente nada. O que ele diz aqui, no verso 5, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei, corresponde
com o que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 13, onde nós temos a história toda. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi escreve: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja como Davi descreve essa experiência. Ele confessou a Deus, ele não mais ocultou, ele parou de tentar encobrir, confessou as transgressões. É claro que Deus sabia o tempo todo o que Davi havia feito, mas significa apenas que havia chegado a hora de Davi confessar abertamente a Deus o que havia feito. E o resultado da confissão foi experimentar o perdão de Deus. Deus não mais o considerava culpado e digno de condenação. Como ele diz no início do Salmo: feliz é aquele cujo pecado é perdoado, feliz aquele cuja iniquidade é coberta. Davi está se referindo à sua própria experiência, como Deus o perdoou, como Deus não levou mais em consideração a sua culpa. E que mudança isso não deve ter operado no coração de Davi. Não mais ossos secos, não mais gemidos e lamentos, não mais o peso da mão de Deus contra ele, mas alegria, exultação pela graça que é maior do que a vida. Em seguida, Davi narra 4 lições que ele tirou do episódio, e para que os seus ouvintes, os seus leitores, para que o seu povo pudesse sempre cantar a graça que é maior que o nosso pecado. A primeira lição que Davi aprendeu e que ele transmite aqui nesse salmo, que é um salmo de instrução, é que nós não devemos demorar em buscar a Deus quando cairmos em pecado. Versos 6 e 7. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. A lição é essa, que nós devemos fazer nossas súplicas a Deus por perdão em tempo de poder encontrar o Senhor. Isso é, antes da hora do juízo, porque a paciência de Deus tem limites. Por isso que o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E isso vai ser de proteção quando vierem as tribulações na forma de grandes ondas de sofrimento, como ele diz no verso 6. Aí então Deus será o nosso esconderijo, verso 7, e ele nos preservará da tribulação, ainda no verso 7. Ele nos cercará com alegres cantos de livramento e cantaremos bem alto os louvores de Deus, as maravilhas da sua graça, que é maior do que o nosso pecado. Essa é a primeira lição, buscar a Deus, não deixar passar tempo. Se você caiu, não endureça o seu coração, busque a Deus e a sua graça. A segunda lição está aí nos versos 8 e 9. Escutar e obedecer ao Senhor. Veja o que diz aqui a palavra de Deus nesses 2 versículos. Aqui já é Deus falando. Eu instruirei Davi e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Aqui Davi registra a fala de Deus como resposta. Deus promete ensinar e guiar Davi e o seu povo, aí no verso 8. Mas ele requer humildade e submissão, ainda no verso 8. E aqui é feita uma comparação, que vocês não sejam como o cavalo e a mula, que são animais por vezes teimosos e difíceis de guiar, porque se for necessário, Deus vai usar flagelos e cadeias, ou, nas palavras aqui do Salmo, freios e cabrestos, que é o que a gente coloca nos cavalos e nos burros, jumentos e mulas, que costumam ser desobedientes e teimosos. A terceira lição é confiar no Senhor, verso 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A promessa de Deus é que sua misericórdia estará ao nosso redor como um muro de proteção.
ao contrário dos ímpios, que nunca se arrependem e nunca buscam a graça, que é maior do que o pecado, e que, portanto, experimentam dores e sofrimentos trazidos pela culpa e pelo medo da eternidade. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E aqui nós chegamos na quarta e última lição que Davi tirou de toda aquela experiência. Só lembrando, em primeiro lugar, não demore a buscar a Deus quando você pecar. Segundo, escute e obedeça ao Senhor, não seja como a mula e como o cavalo. Terceiro, confie no Senhor, porque Ele vai encher o seu coração de alegria e protegê-lo, ao contrário dos ímpios que sofrem. E agora, em quarto lugar, cantem as maravilhas da salvação pela graça. Verso 11. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Davi usa 3 verbos aqui para expressar a mesma coisa. Alegrar-se, regozijar-se e exultar, significa cantar de alegria. E isso tudo por causa da sua graça maravilhosa em perdoar pecadores. Eu quero me concentrar nessa última lição aqui, de que nós devemos cantar essa graça maravilhosa de Deus, que é maior do que o nosso pecado. E eu quero, com isso, já concluir, chegar ao final da minha pregação nessa ocasião. Queridos, cânticos e hinos são expressões teológicas da experiência dos cristãos. Portanto, somente aqueles que experimentaram a graça de Deus, que é maior que seu pecado, é que podem cantar as suas maravilhas e exaltar o Senhor. Através da história da igreja, cristãos que conheceram a justificação pela fé somente, compuseram hinos exaltando a graça de Deus. Na Reforma Protestante, Lutero compôs diversos hinos exaltando a fé somente, a justificação pela fé somente, como, por exemplo, em 1523, o hino Clemência dá-nos, ó Deus, onde ele louva a Deus por ter dado graça, pela graça, o verbo da vida, por meio de quem nós temos o perdão. Em 1524, ele compôs um hino chamado Cristo entregou-se à morte, onde ele canta a vinda de Cristo ao mundo e sua vitória sobre o pecado para salvar o seu povo graciosamente mediante a fé. No período da pós-reforma, no tempo dos puritanos, quem não conhece Maravilhosa Graça, esse hino composto por John Newton em 1779, ou então Alas, and did my Savior bleed, ou Meu Salvador sangrou, de Isaac Watson, de 1707, ou então Fonte és tu de toda bênção, de Robert Robinson, no século XVIII. E durante os grandes avivamentos espirituais acontecidos na Europa e nos Estados Unidos no século XVIII, muitos hinos celebrando a graça de Deus, a justificação pela fé somente, foram compostos. Eu destaco os hinos de Charles Wesley, por exemplo, Amor Insondável, que fala da graça de Deus. E nos nossos dias, onde o evangelho bíblico é pregado, nós temos hinos sendo compostos, cânticos sendo compostos, exaltando a graça de Deus. Eu termino perguntando por que os cristãos não cantam isso hoje, tanto como deveriam? É porque as teologias voltadas para o homem têm dominado a igreja evangélica. Porque muitos cristãos estão na busca por prosperidade, cura e libertação. Porque a ênfase tem sido na capacidade e na autonomia humana. Não se fala do pecado, não se fala da queda, não se fala da condenação, não se fala do inferno. Há pouca pregação sobre a justificação pela fé, mediante a graça de Deus, que é maior que nosso pecado. E boa parte dos nossos cânticos reflete esse tipo de teologia centralizada no homem, de autoajuda e em busca de bênçãos materiais. Busquemos a Deus por um avivamento espiritual, que nos traga de volta para as grandes doutrinas da graça, de que Deus perdoa livremente o pecador, mediante a fé em Cristo Jesus,
e que isso é motivo de cântico, de louvor e de adoração, cantar a graça, que é maior que o nosso pecado. Que Deus encha o seu coração de cânticos de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que nos amou e que em Cristo Jesus nos acolhe livremente. Amém.